Foi uma tragédia para a empresa e uma tragédia para a construtora. A confiança nesses navios enormes ficava cada vez mais comprometida. Até mesmo o pobre capitão Smith, comandante do Titanic, disse em uma entrevista que ele não imaginava um acidente que significasse a perda de um moderno navio de passageiros. Nós fomos induzidos a uma ideia falsa de segurança. Menos de um ano depois de os maiores navios de passageiros do mundo terem sido lançados ao mar, um deles havia se perdido para sempre e o outro havia se envolvido em uma colisão séria. A alegação de que seu tamanho gigantesco garantia a segurança de todos começava a parecer vazia. E agora, a White Star tinha mais um problema. A construção do terceiro e maior dos navios, o Britannic, estava adiantada e era tarde demais para alterar o projeto. Quando se projeta navios como o Olympic e o Titanic, começamos, na verdade, com um modelo de projeto. E esse modelo de projeto era o Olympic. Fazemos primeiro o esboço e depois fazemos uma série de ajustes e modificações durante o processo de aprendizado ao ter aquele navio em operação. O Britannic teria de ser projetado de outra maneira, mas era tarde demais para desistir da ideia e começar de novo. Só se podia modificar o que já existia. Depois da tragédia do Titanic, é claro que a White Star ficou muito preocupada com o Britannic. E, por causa disso, eles chamaram um dos capitães mais experientes, que era o capitão Bartlett, para supervisionar a construção do Britannic e depois para ficar com seu comando. E era muito importante para a White Star que o Britannic fosse um sucesso. Na verdade, a White Star precisava limpar a sua imagem e tirar o Titanic, ou melhor, apagar o Titanic da memória das pessoas. A White Star hipotecou toda a frota para financiar a construção da classe Olympic. Após perderem o Titanic, eles não podiam suspender a construção do Britannic. Essa decisão não seria vista com bons olhos por Lord Pirrie, presidente da construtora Harland & Wolff. Ele tinha incentivado a construção desses navios gigantescos. O próprio Perry sempre sonhou em construir o primeiro navio de 300 metros do mundo. Então, construir o Olympic, o Titanic e o Britannic seria um passo para que ele realizasse seu objetivo. Pirrie também era diretor da White Star e pretendia lucrar com o contrato. De 1869 a 1919, a Harland & Wolff não passou um dia sem construir um navio da White Star. O alto dirigente da White Star, J. Bruce Smyth, acreditava que os três irmãos superariam a Cunard, maior concorrente da empresa. Pirrie e Smyth eram da mesma opinião. Eram egocêntricos e eles queriam que o mundo visse que eram proprietários dos navios mais luxuosos, os maiores e mais modernos. Para eles, isso era um fator predominante na filosofia dos projetos. Em 1907, com um empréstimo concedido pelo governo britânico, a Cunard ficou um passo à frente na busca pela supremacia na rota Londres-Nova York. Foram lançados dois navios sofisticados, o Mauritania e o Lusitânia. Na época, os maiores navios de passageiros já construídos, oferecendo novos padrões de conforto e regalias. O design revolucionário da proa permitia que os navios atravessassem as ondas, e os motores a vapor faziam deles os navios mais velozes do mundo. Um ano depois, o Lusitânia e o Mauritania bateram o recorde de velocidade na travessia do Atlântico, reduzindo o tempo de viagem até Nova York para menos de 5 dias. Mas J. Bruce Smyth acreditava que os passageiros preferiam luxo à velocidade. Seus navios eram 30 metros mais extensos do que os da Cunard, e a mobília era muito mais suntuosa. Ele tinha certeza de que o tamanho gigantesco traria muito prestígio para a White Star. A única característica revolucionária daqueles três navios era o tamanho. Eles pegaram um projeto padrão e o aumentaram.
Se olhar para o leme ou para a popa do Lusitânia e do Mauretânia, é uma popa equilibrada. Foi projetada para virar o navio em alta velocidade, rapidamente, numa emergência. Mas a popa do Olympique, do Titanic e do Britannic tinha um design muito antigo. Eles simplesmente aumentaram o tamanho de um projeto antigo e o tamanho ficou maior. Mas, ao fazer isso, eles encontraram muitos problemas que nunca tinham sido registrados até então. Alguns aspectos do design tinham um caráter mais teatral do que funcional. Originalmente, os navios tinham 3 chaminés, mas os navios da concorrente Cunard tinham 4. Com medo de que seus navios parecessem menos potentes, J. Bruce Smyth instalou uma 4ª chaminé só pela aparência. Era puramente estético. No Titanic, era na 4ª chaminé que ficavam os animais de estimação. O naufrágio do Titanic derrubou o mito de que a classe Olympique era invencível. A construção do Britannic foi suspensa e uma investigação governamental exigia modificações no navio para que fosse mais seguro. O casco do Titanic tinha sido subdividido por uma série de anteparos em 16 compartimentos estanques. Mesmo com 4 deles inundados, o navio deveria se manter à tona. Um anteparo basicamente divide os setores do navio. Em áreas individuais, a ideia era que se uma área do navio estivesse danificada e começasse a entrar água ali, a outra ficaria isolada num determinado espaço entre 2 anteparos. Os anteparos nos compartimentos dianteiros do Titanic não eram altos o suficiente para impedir que a água penetrasse nas salas das caldeiras. Foi esse fator, o grande volume de água penetrando no porão, que fez o Titanic afundar tão depressa. No Titanic, os anteparos não chegavam aos convéses superiores. Portanto, o que acabou acontecendo foi que quando os compartimentos dianteiros começavam a encher de água e, conforme a proa do navio adernava, a água entrava por cima dos anteparos como se fosse uma bandeja com pedras de gelo, até que chegou num ponto que não tinha mais volta. E a grande diferença era que no Britannic, os anteparos foram erguidos até chegarem nos convéses superiores. A ideia era que, se o navio começasse a adernar, seria impossível que a água fosse de um compartimento para o outro. Além disso, um revestimento duplo foi acrescentado ao casco do Britannic ao redor das enormes salas das caldeiras para evitar que algum objeto provocasse uma rachadura, um iceberg, por exemplo. Mas o Titanic ensinou outra lição. Os projetistas confiavam tanto na segurança do navio e na sua capacidade de pedir auxílio com a nova tecnologia que acharam que o navio só precisava ter botes salva-vidas para metade dos que estavam a bordo. Eles achavam que o navio não afundaria antes que recebessem auxílio de outra embarcação. O Britannic recebeu um número maior de botes salva-vidas empilhados sobre uma estrutura imensa. Com essas modificações no Britannic, o maior dos 3 irmãos, a White Star recuperou a confiança. Essa afirmação foi incluída no livreto de lançamento do navio. No novo Britannic, tanto no design como na construção, podemos ver o espécime mais perfeito possível da criatividade do homem. Mas a realidade era outra. Ele era um dinossauro quando começou a operar. Ele foi superado antes mesmo de ser lançado ao mar, por navios como Lusitânia e Mauretânia. Ele nem era o maior navio do mundo quando entrou na água, porque os alemães tinham construído navios maiores, mais velozes e ainda mais luxuosos. Mas o Britannic não chegou a ser utilizado como um navio de luxo. Quando foi lançado ao mar em 1915, em plena Primeira Guerra Mundial, o transporte de passageiros pelo Atlântico tinha sido suspenso. As campanhas militares da Grã-Bretanha no Mediterrâneo e Oriente Médio deixaram milhares de mortos e feridos. Muitos dos feridos deveriam retornar para a Grã-Bretanha e o governo ordenou que o Britannic fosse convertido em navio-hospital. Nele foram instaladas salas de cirurgias, uma unidade de tratamento intensivo e mais de 3.000 leitos. Em dezembro de 1915, pintado nas cores da Cruz Vermelha, ele zarpou de Southampton para a primeira de 6 viagens até o Mediterrâneo. A bordo havia 400 cirurgiões do Exército,
médicos, serventes de hospital e enfermeiras. Uma delas era Violet Jessop, sobrevivente da tragédia com o Titanic. Apesar do pesadelo no Titanic, ela tinha escrito para a White Star Line pedindo para trabalhar a bordo do Britannic como camareira. Ela não tinha medo de trabalhar no irmão ainda maior que o Titanic. Mais tarde, ela escreveu: Foi como entrar em um mundo novo a bordo daquele imponente navio hospital. Parecia um grande cisne branco. Em novembro de 1916, o Britannic foi enviado em uma missão pelo canal de Kiel, perto da costa grega, para recolher cerca de 3.000 vítimas da guerra. Para chegar até elas, ele precisou navegar em plena zona de guerra no leste do Mediterrâneo, vulnerável aos ataques dos submarinos alemães. Seu destino era a base naval aliada em Mudros, na ilha de Lemnos, onde deveria recolher feridos dos hospitais e de outros navios menores. Em 21 de novembro, ele já estava a 4 quilômetros da ilha de Kiel. De repente, houve uma violenta explosão debaixo d'água. Alguma coisa tinha perfurado o navio. O capitão Bartlett ordenou que se fechassem todas as portas à prova d'água. Ele sabia que o anteparo evitaria que o navio afundasse. Mas por que estava entrando tanta água no navio? No desespero, Bartlett ligou os motores novamente para atracar na ilha de Kiel. Ir para a ilha de Kiel, com uma velocidade cada vez maior, acabou empurrando a proa cada vez mais para baixo. E quando o navio começou a pender lentamente para este bordo, ficou claro para o capitão que ele precisava tirar as pessoas do navio. Quando o convés começou a se inclinar, houve pânico na polpa do Britannic. Alguns tripulantes baixaram botes salva-vidas sem autorização. A enfermeira Violet Jessop, sobrevivente do Titanic, estava em um deles. Ela registrou tudo em um diário que foi entregue à sua sobrinha. Poucos minutos depois que o bote caiu na água, todos que estavam nos outros botes, sem exceção, se atiraram ao mar. Foi inacreditável ver que durante alguns minutos eu era a única no barco e eu me virei para ver por que tinham pulado. E para meu espanto, vi aquelas hélices enormes do Britannic agitando e triturando tudo ao redor, homens e barcos. E tudo aquilo formava um turbilhão horrível. Quando os botes caíram na água, foram sugados pela gigantesca hélice a bombordo do Britannic, que com a inclinação excessiva do navio se erguia do mar. Em 1911, o poder de sucção do Olympic foi forte bastante para puxar um cruzador blindado, o HMS Rock, para a lateral do navio e provocar sérios danos. Em 1912, quando o Titanic zarpava de Southampton, a sucção das hélices puxou o navio New York. Os escaleres do Britannic, com 10 metros de comprimento, não teriam nenhuma chance. Todos que morreram no Britannic morreram em botes salva-vidas, ao contrário do Titanic, onde todos que morreram, morreram porque não estavam nos botes. As 30 pessoas que estavam nos botes salva-vidas perderam a vida. A sobrevivente do Titanic, Violet Jessop, não foi uma delas. Apesar de não saber nadar, ela se atirou na água e subiu à tona debaixo de um barco emborcado. Ele suportou o impacto das hélices, salvando sua vida. Violet sofreu traumatismo craniano, mas foi uma das 1.100 pessoas que sobreviveram. É uma bênção que o Britannic tenha afundado a caminho de Mudros, porque teria sido uma catástrofe total se ele tivesse recolhido os feridos da guerra na volta, porque as pessoas feridas estavam incapacitadas fisicamente e elas teriam com certeza ficado presas dentro do navio quando ele afundou. E isso teria provocado muitas e muitas mortes, eu acho que até milhares de mortes, mas só morreram algumas que não tiveram tanta sorte dentro dos botes salva-vidas. No clamor da guerra e ofuscado pelo Titanic, o pequeno número de mortes foi esquecido. Mas hoje, 87 anos depois, as perguntas não calam. O que provocou a explosão? E por que ele afundou tão rápido? Bom, nós estamos no canal de Kiel, agora são 9h30 da manhã e eu acredito que o que estamos vendo é exatamente o que o capitão Bartlett teria visto na manhã de 21 de novembro de 1916. O mergulhador profissional Carl Spencer já explorou o Titanic várias vezes. Agora ele reuniu uma equipe de especialistas para descobrir exatamente o que aconteceu com o Britannic, seu irmão maior.
O que pretendemos fazer é penetrar no casco e descobrir exatamente por que o Britannic afundou tão rápido, apesar das modificações que foram feitas pelo Corpo de Investigação depois da tragédia do Titanic. Para desvendar o mistério, Cowell e sua equipe deverão fazer um mergulho difícil e perigoso até o local dos destroços. Um mergulho que nunca se tentou fazer até agora. Os destroços estão a 120 metros de profundidade. O maior perigo de mergulhar até o Britannic é a profundidade de 120 metros. Isso fica no limite da fisiologia humana, principalmente por causa do período de tempo que nossos mergulhadores precisam ficar debaixo d'água para poder atingir os objetivos da missão. A primeira coisa que alguém que já mergulhou até o Britannic vai comentar é o tamanho do navio. É simplesmente gigantesco. É uma vista impressionante, deixa qualquer um estarrecido. Atrás da ponte, eles encontram a banheira do capitão, ainda com a tampa no ralo. Ainda existem alguns traços do luxo. Armários com remédios e alguns dos 3.000 leitos de hospital a bordo. Perto da escada reservada originalmente para os passageiros da primeira classe, eles encontram um bebedouro. O navio está totalmente intacto, sem contar a proa danificada. Eu olho para o navio e vejo como ele é magnífico. Parece ser como ele era naquela época. Na sala de comunicações, um aparelho de rádio que foi usado para enviar o pedido de socorro quando o navio começou a afundar. É como uma janela para o passado. Eu olho para o navio e vejo o monumento de uma outra época. É fantástico. Mas a pista para a verdadeira causa da tragédia não será encontrada aqui, no convés superior. Após a explosão, de alguma forma, a água inundou a enorme sala das caldeiras no coração do navio. E os mergulhadores precisam entrar lá para descobrir por quê. Rich Stevenson acha que descobriu como entrar. Eu acho que encontrei um túnel por onde entrar. É perfeito, onde ficava a quilha. Certo. Bem no fundo. E também no teto, que está tombado agora. Não sei se dá para ver, mas tem um enorme sistema de tubulação. Eu achei que talvez ele pudesse levar até as máquinas e as caldeiras. Depois parecia que era mais uma passagem, um corredor para os bombeiros até a sala das máquinas, passando de uma sala de caldeiras para outra. Em algum lugar dos destroços do Britannic existem pistas do motivo para ele afundar tão rápido no mês de novembro de 1916. Modificações no projeto depois que o Titanic afundou deveriam ter aumentado a segurança, mas ele afundou em apenas 50 minutos, 3 vezes mais rápido que o Titanic. 87 anos depois, formou-se uma equipe de mergulhadores profissionais para determinar o que aconteceu. Na época, as descobertas da Marinha não foram conclusivas. Algumas testemunhas oculares declararam ter visto o rastro de torpedos segundos antes da explosão. O capitão do Britannic, Charles Bartlett, foi para o túmulo acreditando que um torpedo afundara seu navio. Outros desconfiavam que o Britannic chocou-se com uma mina. E depois da guerra, Gustav Sees, comandante de um submarino, afirmou que seu submarino havia colocado essa mina. O capitão Bartlett disse que a explosão ocorreu lá no fundo do mar. Nós não podemos afirmar nada, mas se examinarmos os destroços no fundo do mar, veremos que a quilha não está lá, não está naquela área. Portanto, talvez isso indique que a explosão aconteceu logo abaixo do navio. Um torpedo teria atingido a linha d'água do navio. Os danos provocados pela mina estariam mais abaixo no casco. A equipe de mergulhadores busca provas que apontem para uma ou outra direção. Eles também vasculham o fundo do mar, atrás de escombros. Os torpedos deixam pouca coisa para trás, mas as minas são fixadas no fundo do mar em cavaletes que talvez ainda estejam lá. Quando as minas eram colocadas, cada uma delas se soltava do cavalete para flutuar na ponta de um cabo de aço entre 3 e 5 metros abaixo da superfície. Se um navio se chocasse contra ela, a mina explodiria. É a primeira vez na história que se faz uma busca extensa e sistemática no local.
O objetivo é provar definitivamente como o Britannic afundou. A equipe lança na água um sonar de alta tecnologia. Pode soltar mais cabo? Pronto. Tudo bem, flutuando. Com isso, a equipe de mergulhadores poderá localizar pequenos objetos deixados no leito do mar. As imagens são vistas em um monitor a bordo e são analisadas pelo especialista em imagens de sonar Bill Smith. Ao percorrerem uma área próxima ao local dos destroços, Bill vê algo interessante espalhado pelo leito do mar. São quase 50 metros de distância, mas veja quanta coisa tem aqui. Tem mais aqui em cima e aqui também. É uma área com escombros isolados, mas é uma área grande. Será que esses destroços marcam o local exato da primeira explosão? Os mergulhadores vasculham a área, mas encontram destroços de 2 das 4 chaminés do Britannic arrancadas enquanto ele era arrastado pela força da água. A busca continua durante vários dias e finalmente Bill está certo de que fez uma grande descoberta. Encontramos uma fileira perfeita de alvos pequenos em distâncias regulares. Temos que investigar melhor isso, mas é muito provável que tenhamos encontrado uma fileira de cavaletes para as minas. De volta à terra firme, Bill analisa os dados. São de uma área do leito que fica 1,5 km ao sul do local dos destroços do Britannic. Quando vemos essa imagem, sabemos que é uma foto aérea do leito do mar, só que sem água. Bem aqui no centro, encontramos esses objetos. Aqui tem um, aqui tem um exatamente igual. Tem um terceiro aqui embaixo. E entre esses objetos, se olharmos mais abaixo, tem um pequeno objeto redondo bem aqui. Parece ser a parte quebrada e aberta de uma casca de ovo. A parte de trás da casca do ovo. Isso parece muito com uma mina que explodiu e está no fundo do mar. Se olharmos um pouco mais para cima, aqui no alto, podemos ver pequenos braços que seguravam a mina antes que ela caísse. A descoberta da equipe confirma os relatórios de 1916 da inteligência britânica e as alegações de Gustav Sis, o comandante do submarino alemão U-73, que estava no mar Egeu, próximo ao local onde o Britannic afundou. Em 28 de outubro de 1916, o U-73 colocou 12 minas espalhadas pelo canal de Kiel. 3 semanas depois, o Britannic se dirigia para o centro do campo minado. Foi uma dessas 12 minas que abriu um enorme buraco na proa, permitindo que a água entrasse. Mas com as modificações feitas no Britannic depois da tragédia com o Titanic, ele deveria ter flutuado mesmo com o casco danificado. Os projetistas alegam que o navio teria resistido com um total de 6 de seus compartimentos estanques inundados. Se ele se chocasse contra uma mina, o maior dano que poderia acontecer seria no anteparo e 2 compartimentos seriam inundados. A pergunta é, por que ele afundou com 2 compartimentos inundados quando, na verdade, ou teoricamente, ele teria ficado à tona com 6 compartimentos inundados? O Titanic, navio irmão do Britannic, afundou com apenas 5 de seus compartimentos inundados depois que um iceberg causou um rasgo de 90 metros no casco. Mas enquanto o Titanic levou mais de 3 horas para afundar, o Britannic afundou em apenas 50 minutos. Quando Jacques Cousteau mergulhou até os destroços em 1975, ele descobriu que diversas placas metálicas do casco do navio estavam retorcidas para fora, sugerindo, segundo ele, que teria havido uma segunda explosão dentro do Britannic. Alguns historiadores especulam que o Britannic talvez estivesse carregando uma carga ilegal de munição e que ela teria explodido quando o navio se chocou contra a mina. Mas quando encontrou um grande depósito de carvão espalhado pelo leito do mar, Cousteau concluiu que teria havido uma explosão de pó de carvão. Os mergulhadores que foram ao local desde então não descobriram por que o Britannic afundou tão rápido. Desta vez, a equipe quer testar a teoria de que foi o método usado para construir o casco da classe Olympic que tornou os efeitos da mina ainda piores.
As enormes placas de aço de que era feito o casco eram fixadas por milhões de rebites. Laurie Johnson, especialista em corrosão do aço e consultora científica da equipe, encontrou o exemplo de um processo semelhante de rebitagem em uma embarcação de aço na Bahia, a poucos quilômetros do local do Britannic. No Britannic, usaram rebitagem a frio. Nesse caso, teriam colocado os rebites enquanto estivessem frios. E os rebites são um fator muito importante, porque são de um metal diferente. Geralmente trata-se de um aço menos duro, se comparado ao revestimento do casco, que geralmente é um aço mais duro. E, portanto, é nos rebites que a corrosão geralmente começa. E você pode ver que é aqui, neste ponto, que grande parte da corrosão começa. E se tiver alguma coisa fazendo atrito aqui... no Titanic foi o iceberg, mas com o Britannic ou foi uma mina ou foi um torpedo. Essa é a parte vulnerável, o ponto fraco. Pode-se facilmente arrancar a cabeça dos rebites, o que separaria as placas, permitindo a penetração da água. Portanto, os danos encontrados por Cousteau no casco do Britannic não foram provocados por uma segunda explosão, como ele acreditava, mas foram, na verdade, o resultado da mina desencadeando uma separação em grande escala do revestimento do casco. Assim, com uma rachadura na proa, a sobrevivência do Britannic dependia do sistema de anteparos à prova d'água, refeito por ocasião da tragédia com o Titanic. Eles foram instalados com portas estanques que podiam ser operadas da ponte ou, no caso de uma emergência, manualmente no local. Se estivessem fechadas, as portas deveriam ter evitado que a água entrasse pelo casco. Todos já sabem que houve uma falha no anteparo em frente à Sala das Caldeiras número 6, fazendo a água penetrar no navio. Mas para saber se houve falha em outros pontos, os mergulhadores terão que chegar à passagem dos bombeiros. Este é o corredor que atravessa o navio, ligando as enormes salas das caldeiras do Britannic aos alojamentos da tripulação na proa. Outras equipes de mergulhadores só chegaram ao convés superior. A nova expedição pretende penetrar ainda mais fundo no casco do navio. A uma profundidade de 120 metros, o tempo que ficarão nos destroços é limitado. Eles precisam usar equipamentos especiais para renovar o suprimento de oxigênio. Mesmo com essa tecnologia, eles têm apenas 30 minutos por mergulho para explorar o interior do Britannic. É um trabalho que só os mergulhadores mais experientes podem fazer, pois é uma jornada difícil e perigosa pelos destroços. Para chegar ao interior do casco, um mergulhador precisa fazer com que seu corpo e o equipamento passem pelas menores aberturas. Finalmente, a passagem dos bombeiros. A caminho da Sala das Caldeiras na parte dianteira, a câmera capta novos indícios no interior do navio condenado. O incrível é que duas das portas estanques, projetadas para evitar que o navio fosse inundado, estão totalmente abertas. É a maior pista para poder explicar por que o Britannic afundou tão rápido. Para mim, as imagens mais importantes são as que foram gravadas dentro daquela sala de caldeiras, com as portas abertas. Se aquela porta estivesse fechada, o Britannic teria resistido. Isso é um fato. Mas por que as portas estavam abertas? O momento da explosão revela uma pista. Havia um regulamento em vigor de que, uma vez em águas onde houvesse submarinos, deveria-se fechar todas as portas estanques, proteger as escotilhas e manter o navio mais vedado possível. Mas trocavam os vigias nessa hora, 8 da manhã. Mesmo se a explosão tivesse ocorrido assim que os vigias se revezavam, a tripulação a bordo deveria ter vigiado todas as portas. Talvez o projeto e o regulamento não tivessem levado em conta a natureza humana. Em qualquer navio dividido por uma série de anteparos, é preciso permitir o acesso entre os vários compartimentos ou salas dentro dele. Portanto, tecnicamente ou pelas regras,
Esses anteparos deveriam ter sido fechados numa zona de perigo. Mas não era prático ter aquelas portas fechadas, porque a tripulação na sala de máquinas não poderia ir da sala de caldeiras para a de máquinas, e os foguistas não conseguiriam alimentar a fornalha. E é por isso que eles geralmente deixavam algumas portas à prova de água abertas. Mas por que, assim que ocorreu a explosão, eles não se empenharam em fechar as portas? Levando em conta a quantidade de danos na parte submersa que sabemos que o Britannic sofreu, eu imagino que o sistema automático de fechamento das portas controladas da ponte ficou seriamente comprometido. Portanto, só teria restado o controle manual. Agora, se os controles da sala de máquina estivessem falhando e as pessoas tentassem fugir de lá, seria inconcebível que as pessoas começassem a fechar as portas. Numa situação como aquela, o importante era salvar vidas. As máquinas pareciam um prédio de 4 andares, portanto, as salas de máquinas tinham que ser simplesmente gigantescas. Enquanto tudo estivesse funcionando bem, não tinha problema nenhum. Por outro lado, se as barreiras à prova d'água fossem danificadas, não importa o motivo, aquelas áreas ficariam inundadas, o que seria fatal para o navio. Assim que as águas começassem a penetrar nessas áreas, o volume interno de água seria tão monstruoso que, segundo os físicos, o navio jamais poderia se manter à tona. É um cálculo matemático. Se entrar uma determinada quantidade de água dentro do navio, ele acabará afundando. Com as portas à prova d'água abertas e os rebites enfraquecendo o casco, o Britannic estava condenado. Mas a equipe estava prestes a descobrir mais um fator naquela tragédia lamentável. No canal de Key, perto da costa grega, uma missão para desvendar o mistério da tragédia com o Britannic, navio irmão do Titanic, chegou a uma etapa crucial. Uma equipe de especialistas provou que o Britannic se chocou contra uma mina enquanto servia de navio-hospital em 1916. A mina abriu um rasgo na proa do Britannic. A água do mar invadiu o navio e, como as portas à prova d'água estavam abertas, o Britannic afundou em apenas 50 minutos. Pelo projeto dos navios da classe Olympic, se entrasse água nas enormes salas das máquinas, os navios estariam condenados. Ele tinha compartimentos tão grandes que, quando eram inundados, era o peso da própria água que o arrastava para baixo. Teria sido melhor se a proa tivesse sido completamente arrancada no choque com a mina. Acho que, nesse caso, ele não teria afundado. Mas os mergulhadores também descobriram outra razão para tanta água ter inundado o Britannic com tanta rapidez. Em uma violação do regulamento interno, diversas portinholas permaneceram abertas. Era um navio que não tinha ar-condicionado. Na linha d'água abaixo dela era muito quente. Afinal, era um navio que usava carvão e gerava muito calor. O navio foi projetado para águas do Atlântico Norte e não para cruzar o Mediterrâneo em altas temperaturas. É compreensível que os tripulantes quebrassem as regras, deixando as portinholas abertas. Todos agem com a melhor das intenções, devem ter pensado, se acontecer um acidente, posso fechar na mesma hora e tudo vai ficar bem, sabe? Pegue o salva-vidas, vá para o convés o mais rápido possível. Uma combinação de fatalidade e falha humana fizeram com que as novas medidas de segurança do Britannic nunca fossem utilizadas. Sem elas, o navio afundou feito uma pedra. O fim trágico do Britannic reacendeu debates sobre tamanho e segurança. Muitos perguntavam como os navios menores poderiam sobreviver a ataques de torpedos, já que o Britannic tinha afundado tão rápido. Apenas 2 dias depois que o Britannic afundou, outro navio-hospital, o Braemar Castle, chocou-se contra uma segunda mina colocada pelo submarino U-73. Bem menor e mais leve do que o Britannic, o Braemar Castle resistiu e sobreviveu à guerra. Depois de uma tragédia em tempos de paz e de uma tragédia na guerra, ficou cada vez mais claro que o propósito dos projetos grandiosos do Britannic e do Titanic
era, na verdade, uma expressão de orgulho às custas da segurança. Uma vez violadas as defesas à prova d'água do navio gigantesco, ele simplesmente não poderia ficar à tona. Era um navio enorme. O tamanho dele, a ilusão de segurança, foi, na verdade, seu calcanhar de Aquiles. Se foi uma maldição que arrastou o Britannic e o Titanic para o fundo do mar, o irmão mais velho, Olympic, também sofreu. Poucos meses após ter sido lançado ao mar, ele colidiu com um cruzador da Marinha, fazendo com que voltasse a um cais seco. Em 1934, ele se chocou e afundou o navio farol Nantucket, provocando a morte de 7 pessoas. Como aconteceu com seus irmãos, a raiz do problema era o tamanho enorme e o deslocamento. Navios menores foram simplesmente sugados pelas hélices imensas. O Olympic, o Titanic e o Britannic. Monumentos condenados pela ambição e pelo orgulho de 2 milionários determinados a possuir e a operar os maiores navios já lançados ao mar. A arrogância de Peary Smyth, seu egocentrismo em construir os maiores transatlânticos naquela competição com a Cunard, naquela concorrência acirrada, foi isso que condenou os navios da classe Olympic. Eles usaram uma tecnologia antiga, usaram projetos obsoletos e tinham o pensamento de que quanto maior, melhor, sem pensar nas consequências. E, infelizmente, isso acabou condenando os navios da classe Olympic. Versão brasileira Crônica.